Oi meninos, boa noite. Então, mais uma aula, certo? Mais uma semana de aula. E aí, nessa semana, nós vamos ainda com cálculo estequiométrico, só que agora nós vamos ver a relação mol e número de Avogadro, tá? Antes de iniciar a aula, eu quero dar algumas dicas. Primeiro, reveja essa aula algumas vezes, certo? Depois, não se desespere na primeira aula. Eu deixei, principalmente porque eu não estou em contato diretamente com vocês e infelizmente nós estamos atingindo poucos alunos por turma, né? Não tão poucos, mas não tão esperado como nós desejávamos. Eu vou aqui deixar os cálculos os mais simples possíveis, mas quando nós estivermos em contato em sala de aula, que eu vou ter que retomar algumas partes desse conteúdo, aí eu vou explicar uns cálculos que envolvem questão de notação científica, certo? Nós já vimos nessa parte do cálculo estequiométrico mol, né, que é a quantidade da matéria, já vimos massa, aí nós vimos a relação massa e mol, certo? E hoje nós vamos ver a relação mol e número de Avogadro. É um dos conteúdos que mais cai no Enem, principalmente esse número de Avogadro. Então, o que é esse número de Avogadro? É uma constante, que ele tem um valor fixo. Então, Avogadro, ele determinou, né, ele conseguiu, vamos dizer assim, provar que o mol, que é a quantidade da matéria, em qualquer elemento, ele tem um valor específico, certo? Então, independente do elemento químico, pode ser o ferro, pode ser o argônio, pode ser o magnésio, mas se eu estiver tratando sempre como um mol de ferro, um mol de magnésio, um mol de argônio, um mol de mercúrio, um mol de chumbo, ele sempre vai ter um mesmo valor, que no caso é uma constante, que essa constante é definida como 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então é um número extremamente grande. A gente tem noção de mil, ou de milhão, bilhão, trilhão, mas a parte de certilhões, esse aqui está dentro das casas dos octilhões, certo? Então é um número extremamente grande. E por que esse número é grande? Porque os átomos são partículas, vamos dizer assim, é uma matéria minúscula, é a menor partícula da matéria, certo? Então, para se determinar vamos dizer assim, a sua quantidade, utilizou-se um número desse tão grande, certo? Então, mol, o que esse mol representa? Né? É a quantidade da matéria e ele corresponde a um número constante. Lembrando que constante não muda. O que vai mudar vai ser o elemento. Por exemplo, o sódio, por exemplo, o Cl, o hidrogênio, o oxigênio, mas o seu valor ele não muda. Quando eu me referir a um mol de hidrogênio, eu vou ter sempre essa mesma constante, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Para os cálculos ficar mais simples, a gente deixa só 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Então é um número extremamente grande. Tu imagina aí tu colocando 23 zeros aí, certo? E aí esse número ele vai ser utilizado para quê? Para contar átomos, moléculas e íons. Átomo, menor partícula da matéria, molécula, junção de átomos. E o que é um íon? Um íon é quando o átomo ele deixa de ser neutro, tá? E ele passa a ser uma partícula positiva, vamos dizer assim, uma matéria positiva ou negativa, que aí a gente chama de cátion e de ânion, certo? Como é que você identifica isso? Quando, por exemplo, o carbono e o nitrogênio juntos, se eu não ver nenhuma carga nele, por exemplo, nenhum sinal negativo nem positivo, eles não são íons, eles são moléculas. Mas a partir do momento em que eu ver carga, por exemplo, Cn menos, agora tem uma carga, nessa carga negativa se representa os elétrons. Vocês aprenderam isso lá no primeiro ano.
Agora eu não tenho mais uma molécula, eu tenho íons, ok? E aí, sempre, 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 um mol de qualquer elemento que for, ele vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou 6 vezes 10 elevado a 23 íon. Então, não importa, né, quem eu estou falando, se é átomo, se é molécula ou se é íon. Sempre que eu tiver um mol, eu vou ter essa quantidade aqui de átomos ou moléculas ou íon. Vai depender do composto, certo? Então, aqui eu fiz até uma analogia. Quando a gente se fala da unidade dúzia, eu tenho uma dúzia de banana. Eu vou ter quantas bananas? Eu vou ter 12 bananas, certo? Uma dúzia de ovos. Eu tenho quantos ovos? 12 ovos, ok? Então, observem que a dúzia, ela representa sempre o mesmo valor, que no caso é 12. Uma dúzia de cachorros, eu vou ter 12 cachorros. Uma dúzia de manga, eu vou ter 12 mangas. Então, a dúzia, ela sempre representa vamos dizer assim, uma mesma quantidade. A mesma coisa funciona para o mol. Quando eu tenho um mol, o mol é como se fosse a dúzia. Eu vou ter quantos desses elementos? Eu vou ter quantos átomos de carbono, por exemplo? Eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23. Um mol de carbono, eu tenho quantos carbonos? 6 vezes 10 elevado a 23. Se eu dissesse assim, uma dúzia de carbono, eu teria quantos carbonos? 12 carbonos, certo? Mas quando eu me referi à palavra mol, eu estou falando de 6 vezes 10 elevado a 23. Quando eu falar de dúzia, 12. Compreendido?